Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje é o 17º dia do nosso desafio bíblico, 28 dias com Mateus. E está uma bênção ler a Bíblia junto com vocês. Quem está participando mesmo, lendo todo dia um capítulo, refletindo, meditando nas palavras de Jesus, tem sido abençoado, viu? As lutas vêm, se levantam, mas na nossa força ela se torna maior, porque nós vamos ficando alicerçados na palavra. E também, vamos criando um hábito de ler e refletir na Bíblia diariamente, o que só pode trazer bênçãos para a nossa vida. Se você chegou nesse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, acompanha o desafio, compartilha com seus amigos, com seus familiares. E vamos para o capítulo 17. O Senhor, Ele tem nos ensinado, falado, e nós temos visto o grande poder de Deus, o poder do Senhor Jesus de curar, de expulsar demônios e fazer operar grandes maravilhas. E também Ele tem falado muito a respeito da fé, da importância de crermos, de não estarmos presos apenas a tradições, a uma religião, mas sim crer no verdadeiro Deus e na sua palavra e sermos obedientes. Até agora Jesus tem nos falado muito sobre isso. No finalzinho do capítulo 16, ele já começou a advertir, e a falar aos discípulos para que eles prestassem mais atenção, porque agora iria começar um caminho mais estreito. Estava próximo o tempo em que o Senhor Jesus iria começar a sofrer e os discípulos deveriam estar preparados. Eles iriam ver o Senhor passar por coisas ruins, mas que seria por um propósito muito maior. Já começa o capítulo com a transfiguração de Jesus. Aqui Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, esses três que estão em outros momentos particulares também com Jesus. Se você começar a ler, analisar, você vai perceber que Pedro, Tiago e João era quem Jesus chamava para momentos específicos. E aí ele foi transfigurado diante desses três, para que eles pudessem presenciar ali um sobrenatural. E o rosto de Jesus ficou resplandecente como o sol. As suas vestes também tornaram-se resplandecentes, ou seja, mais uma vez, como eu falei no vídeo passado, Jesus está nos convidando a sair da atmosfera carnal para entrar na atmosfera espiritual. E aqui era justamente isso, ele estava entrando na atmosfera ali de transfiguração, de sair daquele corpo de carne, para entrar ali numa coisa acima. O sobrenatural de Deus se fez presente ali, aos olhos daqueles três discípulos. E aí apareceram Moisés, representando o que? A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a direção que nós temos que ter. E Elias, representando ali o poder de Deus, os profetas do Senhor, a grande mensagem de Deus para a nossa vida, que representa que Deus usa pessoas na terra para transmitir sua mensagem. E Jesus estava representando o quê? Eita glória, a graça, a salvação, o resgate, a remissão das nossas almas, aleluia, o plano perfeito do Senhor Deus para a humanidade. Coisa linda. E aí Pedro tomou a palavra e disse, no versículo 4, Senhor, é bom estarmos aqui. Pedro mais uma vez entrando na atmosfera ali espiritual, se deixando levar. Pedro foi aquele que disse, Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo lá na tempestade. E ele andou, teve a experiência de andar sobre as águas. Pedro era aquele que entrava no espiritual, saía um pouco daquele homem de pequena fé, fechava a visão carnal. E ele tinha essa facilidade, Pedro, de sentir. Ele teve a experiência, só ele teve a experiência de andar sobre as águas. De outra vez também no capítulo anterior, quando ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus falou assim, olha, foi Deus que te revelou isso aí, eu vou te revelar que tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha, aleluia. E falou das chaves que estariam na mão dele, das chaves do reino de Deus. E agora aqui na transfiguração, ele estava com o coração grato ali por Jesus estar permitindo ele estar participando daquele momento. Estavam os três, mas foi Pedro que falou isso. Foi Pedro que tomou a frente para dizer que nós sejamos assim. Quando Jesus nos levar no particular, quando nós estivermos sendo privilegiados por Deus em algo, vamos reconhecer o quão maravilhoso é isso. Vamos agradecer, ter um coração. Já diz o hino 370 da harpa cristã. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Bom é estarmos aqui, aleluia. É até um jargão, um bordão do meio cristão, E aí ele continuou falando para Jesus, Se queres, farei aqui 3 tendas.
Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Isso me mostra que, além de estar com o coração grato, Pedro se ofereceu para servir. Bom, eu gostei tanto de estar aqui, é tão bom que, se o Senhor quiser, eu já vou preparar uma tenda para cada um. Eu já estou aqui para servir, glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui já para trabalhar, deixa eu preparar algo para vocês. Olha a disponibilidade. Isso veio quente na minha mente agora. Eu nem ia falar isso aqui nesse vídeo. A prontidão em reconhecermos como é bom estar na presença gloriosa, sentindo o sobrenatural de Deus e estarmos de prontidão para agradecer e para servir. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Uma frase que havia sido dita no batismo de Jesus, né? Que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e Deus falou: este é meu filho amado. Falou que Jesus era o Filho de Deus. Depois, por revelação divina, Pedro também disse que Jesus era o Filho de Deus. E aqui, pela terceira vez, essa mesma voz falando que Jesus era o Filho de Deus. Então, uma confirmação tripla de que o Senhor Jesus é realmente Filho de Deus em carne, nos trazendo, nos mostrando esse caminho de redenção, de nova oportunidade para a humanidade perdida. E os discípulos, quando ouviram essa voz, eles caíram de medo, eles ficaram de bruços diante da glória, que era tremenda, era uma atmosfera realmente espiritual, e o poder de Deus foi manifesto de uma forma gloriosa, e eles temeram, e Jesus ergueu eles e disse: não tenham medo. Mais uma vez, Jesus faz como ele fez lá no barquinho, quando ele estava andando sobre as águas: não temas, não tenha medo, não tenha medo. Jesus sempre falava isso. Deixa Jesus te envolver com a glória, não tenha medo não, aleluia. É porque às vezes, gente, quem já provou aí do sobrenatural, de sentir mesmo quando a atmosfera do ambiente, ela muda, ela fica diferente. Às vezes dá um certo assim, um negócio assim: ai Jesus, porque você sentindo a glória de Deus, você se sente tão fraco, tão pequeno, o peso da sua carnalidade, da sua humanidade vem e você fica: meu Deus, quem sou eu? O que eu faço? Ai de mim, como disse Isaías quando teve a visão do trono do Senhor. Ai de mim. A gente se sente, dá logo aquele pavor, né? Mas o Senhor Jesus, ele vem e diz: não, deixa eu te envolver com a minha glória, deixe sentir, sou eu, não tenha medo não. Não tenha medo não, deixa eu te encher. Se desprenda disso daí, que você fica com medo de falar, com medo de deixar Deus usar você. O Senhor não está preso à tradição não. Se lembra do que Jesus falou, Jesus não está preso a nada disso não. Deixa ele te usar como ele quiser. Quando eles levantaram, eles viram Jesus, apenas Jesus. Antes tinham os três, né? E quando eles caíram de temor, que voltaram o rosto, levantaram, que Jesus disse: não tenham medo, eles viram apenas Jesus. Isso mostra para mim que antes tinha a lei, tinha os profetas, mas agora Jesus, a autoridade de Jesus é acima de tudo. O plano maior de tudo, de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, é o resgate da humanidade. É o plano de salvação, é o plano perfeito. Aquele que veio, Filho de Deus, que veio em carne para morrer e vencer a morte, para resgatar a minha e a sua vida. Isso é maior do que a lei, é maior do que os profetas. Antes, Deus usou a lei para falar com o seu povo, para instruir, para direcionar. Depois Deus usou os profetas para profetizar as coisas que iriam acontecer, para chamar os homens à posição certa. E depois Deus enviou o seu próprio Filho para nos resgatar do pecado. Quando eles desceram do monte, Jesus disse: não contem para ninguém isso não, porque ainda não é o momento. A mesma coisa que ele falou no capítulo anterior. Para tudo tem um tempo. Deus te revela coisas agora. Tenha calma. Não se afobe não. Não saia gritando as quatro ventas revelações do Senhor. Não tenha sabedoria. Porque vai chegar o tempo certo de você entender aquilo que Jesus te revelou. Jesus não faz nada sem propósito. Tudo que Jesus nos mostra tem um porquê, tem um pra quê. E tem um momento certo. Aí Jesus continua explicando a eles do sofrimento que viria, abrindo os olhos dos discípulos. Eu não vou ficar lendo aqui porque os vídeos estão ficando bem grandes, né? Porque eu lendo versículo por versículo. Mas você que está acompanhando, você está lendo a sua Bíblia, né? E ele falou a respeito de Elias, que veio e não reconheceram, fizeram tudo o que quiseram com Elias, né? Houve muito sofrimento. E assim também o Filho do Homem há de sofrer. Então, se vocês viram que os profetas sofreram, não pense que comigo, porque está sendo revelado para vocês que eu sou filho de Deus, que eu sou Cristo, que eu sou o Messias. Não pense que comigo vai ser diferente. Pelo contrário.
vai ser pior. A partir do versículo 14, vemos aí uma cura de um jovem possesso. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou, desespero, né? E disse: compadece do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, por muitas vezes. Ai, gente, que coisa maravilhosa, gente. É muito lindo isso, é muito perfeito. No capítulo que passou, acho que antes de ontem, a gente falou da mulher cananeia, que mexeu muito comigo. Eu ainda tô mastigando aquela palavra daquela mãe que foi até Jesus pedir pela filha endemoniada. E aqui a gente vê o quê? Um pai. Que lindo, gente, que lindo. Se eu pudesse, eu ficava só o tempo todo, que lindo, que lindo, que lindo. Parece que eu nunca li o livro de Mateus, já li várias vezes, gente. Já li várias, minha Bíblia toda arriscada, toda marcada, toda anotada, de cima a baixo. Tem os versículos que eu até sei decorado, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. E todas as vezes que eu ler, vai fazer um efeito diferente na minha vida. E assim com você também. Às vezes a gente desanima, eu já li isso aqui, Eu escutei isso, gente. Gente que compartilha o propósito, falava, olha, vamos ler o livro de Mateus. Mateus? Assim, Mateus? É um evangelho, todo mundo já leu Mateus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é poderosa. Deus sabe o motivo de todas as coisas, né? E eu vejo esse pai aqui se ajoelhando, dizendo: Senhor, meu filho, tenha misericórdia do meu filho. Mais um que estava ali buscando pelo filho. Não era para ele o milagre, mas era para o filho. Porque o espírito maligno vinha e jogava ele em todos os lugares, e ele, com certeza, né? Nós podemos ver pela palavra que com certeza o filho se machucava. Então era muito sofrimento. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Sofrimento. E outra coisa, primeiramente, esse homem, ele foi até os discípulos. Aqui diz no versículo 16, eu apresentei ele aos teus discípulos, mas os teus discípulos não conseguiram fazer nada. E aí, aquele homem foi primeiramente para os discípulos. E aí, mais uma vez, eu vejo o cuidado de Jesus. Tudo é propósito de Jesus, gente. Tudo é propósito de Deus. Cuidado de Jesus em preparar os discípulos, porque o tempo todo a gente está vendo, passo a passo, capítulo após capítulo, que Jesus vem chamando a atenção dos discípulos. Vocês se liguem. Vocês prestem atenção, vocês comecem a entender. Homens de pequena fé, parem com isso. Creiam mais. Mostra a diferença de fariseu pra gente que tem fé. E aqui foi mais uma maneira que Jesus estava fazendo para fazer os discípulos levar as coisas mais a sério. Porque os discípulos estavam voando. Então, sempre, homens de pequena fé, oh meu Deus, eu sei, esses homens que eu escolhi, eu sei porque eu escolhi eles. Mas eu vou começar a falar de uma forma mais pesada, mais dura. Eu vou começar a mostrar que as coisas não podem ser de brincadeirinha, não. Foi escolhido por Senhor e eu vou ficar só não. Eu sou escolhido do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Peraí, vem cá. Você vai ter que sofrer um pouquinho, você vai ter que passar pelo estreito. Leva a sério as coisas do Senhor. O negócio é mais estreito que você pensa. Não é porque você é escolhido que vai ser do jeito que você quiser, não. Porque vai chegar um momento que você vai querer fazer algo e não vai conseguir. Você vai precisar de algo a mais. E ele estava falando disso aqui. Quando o pai disse, os dois discípulos não puderam curá-lo, Jesus disse, geração incrédula. Podem ler aí o versículo 17. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando? Jesus estava dizendo, gente, eu vou partir, eu vim cumprir uma missão. Não estar comigo o tempo todo não, para estar, eita, nem consegui, vamos chamar Jesus. E quando vocês estiverem sozinhos, como que vocês vão fazer? Lá no capítulo 10, quando ele ordenou, deu a missão, vocês vão, curai os enfermos, expulsem os demônios, façam, vocês receberam de graça, vão lá e dê de graça. Quando aquela multidão estava sentada com fome, que os discípulos estavam dizendo, eita, não temos o que comer, vamos despedir a multidão. E Jesus disse, dá vocês a eles de comer. Jesus estava dizendo, vão, reajam. Eu quero ver a atitude de você. Aí Jesus traz aqui o menino. Gente, essa frase de Jesus, ela é muito assim. Muito assim. Pode prestar atenção, versículo 17. Jesus exclamou. Sabe o que é exclamar? Um ponto de exclamação. Você sabe o que significa? Quando você fala assim, acorda. Jesus exclamou. Jesus não falou assim, não. Ai, geração incrédula. Não. Geração incrédula. Até quando eu vou estar com você? Traz esse menino aí. Vamos ler a palavra do Senhor, meditando, refletindo. Nós vamos entender por que nós precisamos crer. Por que Jesus exige que nós tenhamos fé. Às vezes a gente vai orar por alguém que está doente, vai expulsar um demônio, vai fazer alguma coisa. E é com medo. Com medo. Jesus, se o senhor que sabe, se Deus não fizer também, não vou passar vergonha não, porque se Deus não fizer, né? Vá com fé. Vá com fé. Como é que Deus vai lhe conceder dom de curar, se você não consegue estender a tua mão para crer que a pessoa vai ser curada? Ai, Jesus, me dá dons espirituais. E quando é na hora aqui pela enferma aqui, ai, será, gente? Pelo amor de Deus, gente, vamos crer.
Jesus nos chama para crer. E Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. E o menino ficou curado. Aleluia. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram, em particular, por que a gente não conseguiu? Em Jesus. E Jesus disse, por causa da pequena fé de vocês. Versículo 20. Em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará e nada vos será impossível. Nada, nada, nada. Aí tem gente que quer justificar essa passagem e dizer que os discípulos não conseguiram por causa do jejum. Porque Jesus diz no 21, essa casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Mas antes ele tinha falado nada será impossível. Por causa da falta de fé foi que vocês não conseguiram. Porque essa casta, sim, de demônios, ela só sai com jejum mesmo. Mas se vocês tivessem fé, vocês tinham conseguido. Porque nada seria impossível. Até uma caixa que só sai com jejum, ela teria saído. Se vocês tivessem fé. Antes eu ficava, mas só com jejum mesmo. Quer dizer que se você não estiver jejuando, for pego de surpresa, o poder de Deus, o nome de Jesus, através da fé, ele não vai ser suficiente para expulsar o demônio. Ah, mas essa caixa só vai sair com jejum. O poder de Deus, o nome de Jesus, a autoridade dele é acima de tudo. Não é meu poder, não é seu poder que expulsa demônio, é o poder de Jesus. Eu entendo dessa forma. Claro que ele também ressalta aqui a importância de jejuar. A importância de estar preparado. A importância de ter um zelo maior. E que existem coisas que são mais difíceis mesmo, realmente. Tem coisas que você tem que estar num preparo ali, num estreito grande, porque senão você realmente vai ficar para trás. Podemos ver duas lições para nós, duas. Reunidas na Galileia, disse Jesus, o Filho do Homem estará para ser entregue. Advertência de novo. Eles vão matar o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Os discípulos estavam naquela visão, né? Ai, meu Deus. Estava falando que ia ressuscitar, mas os discípulos estavam pensando na morte. Olhando visão carnal. A espiritual sempre ficando em segundo plano. E aí aqui, para finalizar o capítulo, né? Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou dizendo, Simão, o que parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro, dos estranhos. Jesus disse, logo estão isentos seus filhos, mas para que não nos escandalizemos, vai no mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar tira, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma e lhe entrega por mim e por ti. O que eu aprendo aqui é que tem coisa que Jesus vai mandar a gente fazer, a gente precisa obedecer, mesmo que pareça esquisito, estranho, mas que ele vai mandar que a gente faça para que a gente não escandalize ninguém. Tem coisas que são necessárias a gente fazer para que as pessoas olhem para nós e vejam testemunho, bom testemunho. Para isso é necessária obediência. Jesus orientou como ele deveria fazer e ele foi lá e fez. Para nós termos o bom testemunho, precisamos andar assim. E, gente, vou ficar por aqui, tá bom? E vou voltar amanhã com o capítulo 18. E você também, em nome de Jesus, assim Deus nos permitir, Jesus não voltar antes, né? E estaremos aqui no capítulo 18. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? E até amanhã. Tchau.